Programa Seu Alvo em Foco no quadro Saúde Bucal, no qual é assinado com exclusividade pela dentista doutora Patrícia Diniz, do Ateliê do Sorriso, especialista em periodontia, implante, estética bucal, enfim, muitas novidades que você vai estar conferindo nessa entrevista. Doutora Patrícia, muito obrigada em atender mais uma vez o nosso convite. Fique muito à vontade, está com novidades, foi fazer curso, sempre se atualizando. Cumprimente o nosso telespectador e fique à vontade. Boa tarde, Elaine. É um prazer estar de volta aqui com vocês, podendo contribuir com informações e trazer novidades para você. Tudo aquilo que eu vou nos cursos e congressos, que é de mais atual, eu trago e participo com vocês, o que vocês podem usufruir na odontologia. Ok. Doutora Patrícia, na última entrevista, muitos telespectadores após ficarem interessados, mandaram e-mails e ficou algumas perguntas. Vamos responder. A Adriele Guedes, do Aleixo, ela pergunta o que vem a ser periodontia e se tem sintomas. Sim, a periodontia, né, vem do termo periodonto. O periodonto é o tecido de sustentação do dente, que vem a ser o osso e por cima do osso a gengiva, né, e os ligamentos que revestem o dente. Isso chama o periodonto, que a gente fala periodonto de sustentação. Então a periodontia vem dessa área e daí a gente faz várias coisas como tratamento de periodontite, de gengivite, que é quando a gengiva fica inflamada e sangra bastante, né? A periodontite, ela já envolve a estrutura óssea. Então muitas vezes a pessoa não sabe, mas ela pode estar perdendo osso, né? E a gengiva está no mesmo nível. Então na hora que você pede uma panorâmica ou outras radiografias pequenas, você vê que a pessoa perdeu o osso e o nível ósseo da pessoa está bem abaixo do normal. E depois, se ela tiver uma escovação ruim, o que acontece? Com a escovação, a gengiva pode retrair, fica mostrando aquele dente comprido, né? Mostrando a raiz do dente, na realidade, não é o dente que fica comprido ou o dente cresceu, simplesmente é porque o dente expõe a raiz do dente e aí fica com aquele aspecto de que o dente cresceu. Na realidade, ali ela perdeu osso e com isso a gengiva também subiu, porque a gengiva ela respeita o limite ósseo. Então, se o osso está no nível 2 milímetros depois, a gengiva está aqui. Então, às vezes, quando você quer fazer um tratamento estético também, você tem que cortar o osso para poder, você tem que diminuir o nível ósseo para poder também rebaixar a gengiva. Não adianta só cortar a gengiva, que a gengiva ela tem a memória e ela vai retornar ao lugar anterior. Você trouxe até um material de apoio, pode ficar muito à vontade de utilizar, se quiser ilustrar. E também uma matéria que, numa revista conceituada aqui da cidade, que você sempre dá as suas entrevistas, falando sobre essa questão. Sobre periodontia, inclusive nessa revista que eu sempre apresento uma matéria exclusiva, tem uma matéria sobre a periodontia e sobre este caso aqui, que é um caso de estética da gengiva, né? Então a pessoa aqui, você vê que, olha, aqui está demonstrando o antes, né? Ou seja, o durante, aqui é como era antes e como ficou após a cirurgia, o tanto que a pessoa conseguiu ganhar de dente, né? Ou seja, ficou com um sorriso mais apresentável. Era o antes, né? O durante, porque na realidade aqui está mostrando o quanto de gengiva foi removido, ou seja, o quanto que estava escondendo o dente, a gengiva estava escondendo o dente. Isso aqui agora é no tratamento finalizado. Como ficou o sorriso dessa exatamente, ou seja, o ganho em estética aí é muito grande. A impressão que dá é que a pessoa tem os dentes pequenos. Na realidade, você faz uma sondagem aqui e você vê que você pode cortar, e na realidade existe realmente um excesso gengival. Ok. Então, respondendo agora a outra pergunta sobre a questão da estética, esse telespectadora não quis se identificar. Pergunta o que é estética bucal e fala: meus dentes são amarelos e escuros por causa da nicotina do cigarro. Tem algum procedimento que amenize essa situação? Sim, a pessoa que é fumante, o ideal é que ela pare de fumar, até porque não faz bem para a saúde. Mas se ela não consegue parar de fumar e quer ter um sorriso bonito, é complicado você falar, vamos fazer o clareamento, porque o clareamento eu gosto de comparar como uma limpeza de pele, que você abre os poros,
da pele, né? E faz a limpeza e depois fecha os poros. Então, quando você faz o clareamento, você está abrindo os poros dos dentes. Então, quando você faz o clareamento, o que você faz é exatamente isso, abrir os poros do dente para remover o pigmento intrínseco que está dentro do dente, que é o pigmento amarelo, e com isso ele vai ficando claro, né? Então, se a pessoa fuma, o que acontece? Essa abertura de poros, a fumaça do cigarro, ao invés de clarear, o que vai acontecer? Onde você já abriu os poros, que ela está fazendo o clareamento, a fumaça, né, que ela dá aquela coloração castanha, marronzada, ela vai entrar no dente e vai pigmentar mais ainda o dente. Então, não é indicado que faça clareamento. Porém, se a pessoa tem os dentes além de escuros e tal, e precisa de fazer estética, hoje em dia, agora eu vindo de São Paulo, a gente tem condições de fazer uma faceta, que na realidade a gente chama de lente de contato, que é muito mais fina do que uma faceta. Muitas vezes você não precisa nem fazer desgaste no dente, é apenas uma colagem, né, de uma espessura até de 0,3 milímetros de porcelana, uma porcelana muito dura, que chama de silicato de lítio, né? Super atual agora, é o que está mais na moda, porque ela tem uma resistência grande, então não tem o risco da fratura. Porque a faceta, né, eu até trouxe aqui um exemplo de facetas, né? Você vê que aqui esses 4 dentes foram facetados, né? Tá aqui atrás, você vê que ainda tem o dente, só é mais, por isso que chama de faceta, como se fosse só a frente do dente. Então, na faceta a gente tem um pequeno desgaste no dente, que às vezes a gente indica esse tratamento para pessoas que têm restaurações grandes na frente, pessoas que já perderam muita estrutura dentária. Então a gente indica a faceta, que no caso ela recebe esse desgaste, né? Mas o resultado final fica muito bom. Só que a faceta ela é frágil, na hora da prova tem que ter muito cuidado, por isso é um tratamento caro, porque muitas vezes o protético tem que fazer 3, 4 vezes o mesmo dente para poder chegar no profissional, né? E às vezes o profissional, na hora de testar a faceta no dente, consegue quebrar na hora de forçar, se tiver alguma retenção. Então a faceta ela tinha muito esse inconveniente, mas depois que ela cimenta no dente, após cimentado, ela fica extremamente seguro, e só que tem as indicações, né? Pessoas que fazem bruxismo, fazem apertamento, não é o ideal, tem que ter uma sensibilidade para colocar faceta em certas pessoas. Então, como eu estava falando, esse rapaz que quer clarear os dentes de fumante, seria uma opção a lente de contato, né? Que é semelhante a isso, só que a espessura é bem mais fina e muitas vezes você não precisa nem desgastar o dente, você só precisa tirar algumas retenções, moldar e poder colocar uma faceta bem fininha, que é a lente de contato de silicato de lítio, nos seus dentes. Aí nesse caso, como a porcelana ela não muda de cor, então aí resolveria o problema desse fumante, só que aí ele teria que facetar, né, colocar essa lente de contato de premolar a premolar, né? O aconselhado seria em 8 dentes, que são os dentes do sorriso, para poder ficar por igual. Todo esse processo está dentro da questão da estética bucal. Sim, isso é o que há de mais moderno e mais novo na estética, na odontologia. Quer utilizar algum material de apoio? Não, aqui eu trouxe um exemplo de um clareamento simples, né? A pessoa estava nessa coloração, ela clareou, ficou nessa coloração, né? Depois do clareamento, não sei se dá para ver, mas dá para fazer alguns retoques, algumas coisinhas no dente da pessoa, trocar algumas restaurações que ficaram escuras. Aqui tem uma recessão que a gente pode corrigir com acréscimo, tem que orientar o paciente para a escovação também. Então existe uma série de fatores, né? Às vezes a gente desgasta um pouquinho alguma barriguinha que o dente tenha, que não é estético. Então existe dentro da estética odontológica hoje vários procedimentos que a pessoa realmente ela tem que ter o olho clínico e ver o que está de errado, se tem um canino que está girado, se o canino está muito pontudo, né? Até trouxe um exemplo.